Tudo bem, moçada? Estamos juntos, mais uma aula de língua portuguesa. Hoje é um assunto muito interessante, pois vamos falar de crase, mas em situações especiais. O que seriam essas situações especiais? Ou seja, são situações que exigirão uma reflexão a mais daquilo que seria o uso mais frequente. Nós temos na crase uma constância em questões de concurso público e é um tema obrigatório na sua preparação. Então é óbvio que quando falamos da crase, nós aguardamos que vocês tenham essa primeira visão aqui, ó. Essa primeira visão, ela é muito importante porque traz aquilo que é mais comum, mais recorrente. Então eu sempre peço aos alunos que deixem de decorar regras para efetivamente estudarem preposição e artigo. Ah, mas eu vou estudar crase. Não, estuda preposição e artigo. Se você dominar o que produz a crase, é óbvio que você então não erra mais o acento grave. O problema está, né, no uso da preposição a e no artigo definido feminino a ou as. Como a preposição, né, ela é mais complexa, é importante que você aprenda a origem da preposição via regência, regência verbal ou nominal, e na formação de locuções. Na língua portuguesa você tem várias locuções. As preposições fazem parte da montagem das locuções e entre as preposições, a mais famosa, a preposição a, tá bem? Esse 1 e 2 seriam, né, pontos teóricos fundamentais que percorrem a crase. Então não é uma lição só inicial, é uma lição contínua. Né? A partir do momento que você está estudando crase, você está refletindo exatamente essa situação de matéria-prima, formadora da crase, e como é mais complexa a origem da preposição. E aí começam os estudos práticos, em que você domina a área proibida, começa a entender que há lugares em que o artigo definido feminino não é usado, e isso vai então, né, criar uma área proibida, um lugar em que não ocorrerá o acento grave, extremamente útil para concurso público. Entender muito bem, né, como que o artigo se manifesta determinando um substantivo singular e como um artigo aparece determinando o substantivo plural. É muito importante essa distinção, porque a presença do S, né, você tendo a noção de que a preposição a não varia, quando nós tivermos o S, esse S só pode ser o artigo definido feminino plural as. Isso cria um apelo visual muito importante. E as trocas nos habilitam a entender melhor e dominar também, né? Criação de convicção é muito importante por meio de trocas. Então, esses 6 elementos introdutórios, não significando simples, né? Então, saber de onde vem a preposição, entender a natureza do substantivo feminino, que é ali que ocorre a presença do artigo, se esse substantivo feminino está no singular, está no plural. Então, há um ritual teórico muito importante que constitui uma base sobre a crase. E só depois é que você, vamos dizer assim, adquire o direito, né? Adquire o direito de poder estudar aquilo que nós vamos falar um pouco hoje. Não por completo, porque quanto mais você avançar na crase, mais situações especiais virão. Então destaquei para vocês aí algumas áreas muito especiais da crase, né? Devido à constância nas questões de concurso, na leitura de textos encontramos falhas também. Então é aquele momento em que, após a primeira etapa, o que você deve estudar? Que ante, perante, mediante e contra, por exemplo, já são preposições. E por isso que diante dessas palavras não há o fenômeno da crase, porque não há como usar a preposição a. Quando nós trabalhamos nomes de cidades, estados, países, continente, nome de planeta, né, surge um problema, que é a falta de uniformidade. Até nos nomes de cidade nós encontramos uniformidade, mas nome de país, por exemplo, nós não temos uniformidade. Portugal não se usa com artigo e Espanha se usa. Então nós vamos ter que ter aí uma análise bastante detalhosa, atenta, quando aparece nome de lugar, né? Também a situação do acento facultativo
grande presença em concurso público, acento grave em cima das palavras aquele, aquela e aquilo, né? Crase em palavras implícitas, em que você tem que inferir que ali havia uma palavra implícita, crase em cima do pronome relativo a qual, as quais, e o famoso paralelismo, né? Vocês conhecem o paralelismo? São estruturas que estão ali, né, em determinado arranjo sintático, e como eles estão dependentes, estão vinculados, estão correlacionados, aguarda-se, se são da mesma natureza, né, aguarda-se uma simetria, uma harmonização entre eles. E essa harmonização chama-se paralelismo. Então, por exemplo, você tem dois objetos relacionados como prefiro uma coisa a outra, aliou uma coisa a outra, né, juntou uma coisa a outra. Vejam como são objetos relacionados, né? E como você ali provavelmente use substantivos comuns, como eles têm a mesma natureza morfológica, estão correlacionados, dê a eles a simetria, a harmonização. Se usar artigo no primeiro, use no segundo. Se não usa o artigo no primeiro, também omita no segundo, mas sempre respeitando essa unidade de serem da mesma classe, terem uma natureza idêntica, para que haja essa cobrança, né, de simetria, de paralelismo. Então, numa frase como, né, comeram de doce a salgado, não há preocupação com crase, porque salgado é masculino, né? Mas vejam a ausência de artigo, ó, né? Comemos de doce a salgado, só usamos a preposição de e o artigo a. Agora, se eu colocar o artigo, ficaria comemos do doce ao salgado. Comemos do doce ao salgado. Percebam que essas, né, simetrias, quando vão para palavras femininas, gera então o problema de ter ou não ter o fenômeno da crase. É bem interessante, e aí você começa a ter realmente uma pós-graduação da crase, porque são situações especiais. Tem que ter ali um refinamento para dar conta do problema, tá bom? Nós vamos agora resolver questões, que é a proposta da aula de hoje. Então vejam como nós temos uma base da crase, e daí começamos a organizar aquilo que seria situação especial de crase, exigindo, portanto, uma reflexão diferenciada. Vamos lá, vamos começar a enxergar a teoria na prática. Vamos lá. Questão número 1. Questão fresquinha de 2024, hein? Julgue o item subsequente, referente, né? Então, nada de novo ali no enunciado. A questão é a seguinte: o emprego do sinal indicativo de crase em aquilo é facultativo? Então aparece, né, no segundo período do terceiro parágrafo, sempre muito complicado isso daí, né? Aqui, vamos ver se está tudo certo. Aqui, ó. Tendemos a nos manter fiéis àquilo que testemunhamos com nossos próprios olhos, né? E a banca nos pergunta, ó, aquele acento grave em aquilo é um acento facultativo? Seria um acento facultativo, gente? Então, primeiro, por que você coloca o aquele, aquela e aquilo em uma situação especial? Porque você tem que aprender que o A de cada um deles, esse A inicial do aquele, do aquela e daquilo, e respectivos plurais, né? O A inicial de cada um deles aceita a fusão com a preposição a. É uma exceção? É uma exceção, porque o aquele é masculino, o aquilo é masculino, né? Então aí não entra no mérito o gênero da palavra. É uma crase no sentido mais físico possível. O a do aquele, esse a é igual à preposição a e ocorreu a fusão. É um processo histórico, é algo que a gente recebe, né, como fruto da língua portuguesa no seu desenrolar, não nos cabe questionar. É um fenômeno que ocorre, né, é um fenômeno abonado, um fenômeno assegurado pela história. Então, é uma coisa estável. Não, a gente recebe esse produto e aprende a lidar com ele. Então, né, fiel é um adjetivo, vamos observar ali, ó, fiel é um adjetivo. Esse adjetivo, ele exige, na sua complementação, quem é fiel a alguém. Tendemos a nos manter fiéis a algo, fiéis a alguma coisa. Então, no plano da regência nominal,
Neste exemplo aí nós temos a regência nominal, fiéis rege a preposição a. E aí fica muito simples entender que a preposição que fiéis exige vai ao encontro do a, do aquilo, e há então o fenômeno da crase. Preposição que fiéis exige, mais o a do aquilo é um a sobre o outro a, gerando a obrigatoriedade da crase. Por isso, na prova, a alternativa é erradíssima e é isso que eu sempre convoco para reflexão. Numa prova, Sebrasp, respostas de convicção. E se há uma parte que você tem que fluir, é a parte gramatical. Tem o custo da aprendizagem, não tem nada simples, mas depois que você adquire essa base gramatical, é o lugar em que você vai ter, né? Vai gastar pouco tempo, vai criar aquilo que é importantíssimo numa prova como essa, que é a convicção. Então eu olho para uma situação como essa, quando a banca nos diz se o acento é facultativo, completamente errado, né? Completamente errado. Vamos dar uma olhadinha na estatística. Olha aí, beleza. 12% apenas erraram, o que demonstra um bom domínio do fenômeno. É uma situação especial e as pessoas começam a dominar a especialidade, que é o fenômeno da crase do aquele, aquela e aquilo, extremamente comum em prova pela própria estranheza de onde ocorre crase. Se o ordinário, o dia a dia, o cotidiano, é preposição a mais artigo, preposição a mais pronome demonstrativo aquele, aquela e aquilo, é sem dúvida algo extraordinário, né? Por isso que a gente coloca mais à frente nos estudos, não pode começar já estudando isso daí. Isso aí faz parte de uma reflexão já de exceções, né? Vamos em frente. No trecho, os povos aborígenes tentam submeter os europeus a suas leis. Seria bacana que você olhasse para isso aí e dissesse para mim, você consegue olhar para esse A que está ali e entender o que ele é, como ele é classificado? Submeter é o verbo que rege a preposição a, submeter alguém a algo, a alguma coisa, no caso, submeter os europeus objeto direto, submeter os europeus a algo, alguma coisa, a suas leis é o objeto indireto. Submeter rege a preposição a e ela está ali. Esse a, antes de suas leis, é a preposição a, ok? O que está em jogo, talvez, nessa questão, e seria legal invocarmos essa noção, é que temos ali um pronome possessivo. E muitos aprendem, às vezes uma lição não completa, uma lição com lacunas, que antes do pronome possessivo o acento grave é facultativo. Não, não, não. Não, não, não. Não é bem assim. A reflexão perfeita é que antes dos pronomes possessivos femininos, então minha, tua, sua, nossa, vossa, no singular, porque no plural a presença do artigo traz o S. A ausência do artigo desaparece o S, mas fica a palavra no plural. Então no plural você tem marcas visíveis de quando o artigo está sendo usado, de quando o artigo não está sendo usado. Diferente de quando usamos o pronome possessivo feminino singular, que daí não tem marcas externas. Aliás, tem, que é o acento grave. É ele que vai poder ser usado ou não para indicar se ali tem preposição só ou tem preposição mais o artigo. Tá legal? É muito importante vocês perceberem que quando falarmos de pronome possessivo feminino e singular, é o lugar em que podemos ou não usar o artigo e havendo exigência da preposição a, entramos em uma situação especial de crase, que é o acento grave facultativo. Então, se eu disser para vocês, falei a minha aluna, que havia tal problema, falei a minha aluna, o acento grave é facultativo. Refiro-me à minha aula, o acento grave é facultativo. Então, ali eu posso colocar ou não o artigo, antes desse minha aula, minha aluna, posso ou não colocar o artigo, o verbo rege a preposição a, quando eu uso o artigo tem o acento grave, quando eu omito o artigo, eu deixo de usar o acento grave. Se eu coloco o acento está correto, se eu não coloco o acento também está correto. Isso só será possível quando usarmos pronome possessivo feminino, é óbvio, no singular. No plural não dá certo. Exatamente por causa do S do artigo. Você pode omitir o artigo, mas daí a falta do S
torna a estrutura escandalosamente proibida em relação à crase, que é o que nós temos ali, tá bem? Então vejam que nessa estrutura você deve entender que temos um a suas leis é um a seguido de palavra no plural, essa é antes de mais nada uma área proibida de crase. Há um contraste óbvio dizendo ali não se usou o artigo as. Se houvesse o artigo as suas leis, daí teríamos o acento grave. Então calcule, gente, calculem, que essa construção traz acento grave proibido. Se ali eu colocasse o artigo, submeter os europeus às suas leis, eu teria acento grave obrigatório. No plural não dá para falar de acento grave facultativo. Ali nós teríamos uma situação de acento grave facultativo se fosse submeter os europeus à sua lei. Se construirmos sua lei no singular, o acento grave seria facultativo. Porque pode usar o artigo, pode omitir o artigo, e isso refletiria exclusivamente no acento grave. No plural não dá. No plural, por causa do S, você deixa marcas externas de quando o artigo foi omitido, como é a frase do texto, ou quando o artigo está sendo usado em que o S, escandalosamente, fica dado aos olhos, eu percebo a presença do artigo. Então essa ausência de sinais externos só se dá com pronome possessivo feminino singular. Tá legal? Então quando a banca aqui nos diz a inserção do sinal indicativo de crase no vocábulo a resultaria em incorreção gramatical? Opa! E por que a banca faz essa questão? É a aprendizagem incompleta, lacunosa, do acento grave antes de pronome possessivo. Então completa aí, ó. Pronome possessivo feminino singular. No caso do plural, infelizmente não. A alternativa, então, o que a banca disse? Vai gerar incorreção se eu colocar o acento grave. Perfeito, perfeito, né? Vamos para estatísticas. Opa! Número subindo. Um quarto dos que responderam cometeram o deslize. Então vejam que interessante, né? Por que erraram? Porque não se especializaram no acento grave da forma mais completa, né, mais ciente possível. É aquela lição que muitas vezes se aprende, né, com aquele lance do decorar. Ah, eu decorei os lugares com acento grave facultativo. A pessoa não entendeu. Ela tem a imagem, mas não tem o processo de como as coisas funcionam. E concurso público, gente, é algo que você tem que abandonar a palavra decorar. Cada vez mais as questões fogem, né, desse decorar. É facultativo, vamos para a terceira, né? É facultativo o emprego do acento indicativo de crase no trecho em relação à minha moradia? Aí sim, gente, aí sim. Primeiro, observem que a locução em relação a algo, em relação a alguma coisa, essa expressão rege, exige a preposição a, né? Reger aí não é a palavra exata. Exige na sua composição a preposição a. É uma locução que tem dentro da sua constituição a preposição a. Então a preposição a está indo. Daí você tem o substantivo feminino moradia, que é o lugar em que se usa o artigo. Mas antes ali você colocou o pronome possessivo. Então nesse momento em que você tem um pronome possessivo, né, determinando moradia, existe no português a faculdade de usar ou não usar o artigo. Então a frase original usou o artigo em relação à minha moradia com crase. Mas se você quisesse tirar o acento grave, ou seja, tirar o artigo, também estaria correto, sem alteração de sentido, sem produzir nenhuma falha gramatical. Quando a banca nos pergunta se ali o acento grave é facultativo, opa, ali sim, ali a resposta é correta. Pelo número de comentários, você nota uma certa polêmica, né? Vamos ver a estatística se corresponde. Não correspondeu. 18%, número razoável, é bacana, né? Que você vê os estudantes avançando, apesar de ser uma questão, né, que não tem tanta resposta, tem, né? Mas é uma questão que demonstra ali um domínio muito interessante. Isso é muito importante. Então fez o estudo base e agora vai para os estudos especiais. Esse é um dos estudos especiais. Vejam agora nome de lugar. Atente-se à questão número 4, hein? No trecho, envio de astronaves à Lua e a Marte,
A ausência do acento grave indicativo de crase em a Marte justifica-se pela presença do conectivo e, empregado para ligar duas expressões da mesma função. Ausência do acento indicativo de crase. Por causa do e? Não. Simplesmente porque Marte não se usa com artigo. E aí entra, não sei se vocês têm essa consciência, né? Não sei se vocês têm essa consciência. Nós temos na língua portuguesa um momento muito interessante, que é aquela manha, né? Não sei quem inventou, cada um que chega para dar aula se apropria, né? Vira aquilo que é de domínio popular. Domínio popular, né? Então, todo mundo que estuda acaba aprendendo. Se você não aprendeu, aprenda o quanto antes. Caiu o nome próprio de lugar. Não é um nome comum, como cidade, vila, né? Rua, passarela, é um nome próprio. Fomos a Brasília, fomos a Portugal, fomos à Espanha. É um nome próprio de lugar. Como a grande variação que você tem que aprender, que é uma troca que nos dá justeza. Você tem ali uma precisão milimétrica sensacional. Que o problema, gente, a preposição você começa a entender que está sendo exigida. Ah, o envio, né, de alguma coisa, a. O substantivo envio rege a preposição a. Quando nós vamos voltar lá, você vai perceber isso. O problema é se Lua vem com artigo e se Marte vem com artigo. É esse que é o grande problema. Né? Você olha para a palavra e não vê a presença do artigo. É um cálculo mental que devemos fazer. Né? Então, pense assim, que se você diz, fui à Lua, voltei da Lua, quando fui a, voltei da, crase a. Por quê? Voltei da é a preposição de mais o artigo a. Já que ali na preposição a é um nó, é difícil, na preposição de, se ela ficar sozinha é só a preposição. Mas se ela ficar da, é que é o de mais o a, é o de mais o artigo a. Então você começa a entender que quando fui a, voltei da, o lugar aceita artigo. Mas quando você disser fui a, voltei de, o de é só preposição, o lugar não aceita artigo. É o que ocorre com Portugal e com Espanha. Fui a Portugal, voltei de Portugal. Portugal não se usa com artigo e por isso não dá para ter crase. Fui a, voltei de, crase para quê? Fui a, voltei de, crase para quê? Agora, fui à Espanha, voltei da Espanha, Espanha aceita artigo. Por isso que eu volto lá, fui à Espanha, acento grave obrigatório. Fui à Espanha, voltei da Espanha. Fui a, voltei da, crase a. Lógico que em tudo isso tem que ter a exigência da preposição a. Não se invoque o nome da crase sem haver a exigência da preposição a. Preposição a, né, é o momento que você liga. O começo da análise é porque se exigiu, de alguma forma, a preposição a. Senão não vale a pena gastar neurônios. Né? Os neurônios começam a entrar em trabalho só quando houver a exigência da preposição a. É a partir daí que nasce o cálculo, né, da outra parte. Como que a outra parte está composta? Que é isso que nós estamos vendo. Qual que é a outra parte? Lua e Marte. Simplesmente isso. Lua e Marte. E são dois lugares, portanto, né? São dois lugares, nomes próprios. Daí eu fui à Lua, voltei da Lua. Fui a, voltei da. Lua se usa com artigo. Fui a Marte, voltei de Marte. Fui a, voltei de. Marte não se usa com artigo. A razão de não ter crase de Marte, não ter crase em Marte, simplesmente é porque Marte não se usa com artigo. Só isso. O envio de astronaves à Lua e a Marte, né, então a Lua com acento grave e a Marte não. Por quê? Porque Lua se usa com artigo e Marte não se usa com artigo. Simplesmente isso. Por isso, uma alternativa erradíssima, bem escandalosa, e por isso, ó que bacana, ó gente, ó, 169 comentários, né? Isso mostra a ebulição que havia nessa parte teórica, né? 32%, 33% praticamente, o que dá um terço, um número gigantesco, gente. É isso que eu tenho que aprender. Com curso público, o ideal seria 10%, 15% de erros. Porque o que nós estamos trabalhando aqui, né? Nome próprio de lugar, tem que fazer parte do trajeto de aprendizagem, ter as estratégias na memória e chegar lá com um bom resultado, dominar, dizer está erradíssimo. Não ocorre crase simplesmente porque não vem com artigo. Olha o lance fantasioso da banca ao explicar por que não. Muito fantasioso.
legal? Então vejam como é interessante a estatística, demonstrando ainda, né, que há um grande grupo de pessoas que, ao resolver a questão, não chegaram lá, não obtiveram ainda aquilo que seria uma eficácia na análise da crase. Irá voltar da crase A, irá voltar D. E é barato, né? Custo barato, benefício lá em cima, sensacional. Vamos à seguinte. O emprego do sinal indicativo de crase na expressão as suas mais difíceis demonstrações, esse uso aí do sinal é facultativo? Vamos voltar lá, linha 2 e 3, tá facinho. Aqui aparece assim, ó, para chegar às suas mais difíceis demonstrações. Para chegar às suas mais difíceis demonstrações, saia do mesmo princípio em que eu estou. Qual que é esse princípio, gente? Que o verbo chegar rege a preposição a. Tudo bem? Como se nós estivéssemos aqui fazendo um acordo tácito. Com a preposição nós não vamos gastar neurônio. Né? Para chegar a algo, alguma coisa. Né? Eu dou a mão para você, você dá a mão para mim, fazemos um acordo. Preposição a está indo. Isso não tem negociação, ela tem que estar lá obrigatoriamente. A gente vai entrar numa construção que aparece pronome possessivo. Só que daí eu começo a me aperfeiçoar. Em vez de ficar na superfície, eu começo a entender que quando eu uso o pronome possessivo feminino e plural, eu passo a ter uma situação em que se eu usar o artigo, será o artigo as. O S vai ficar de fora e eu vejo que eu estou usando o artigo. Preposição está lá, estou usando o artigo, o acento grave vai ser obrigatório. Professor, vamos tirar o artigo. Pode tirar, não vai afetar a construção, não alterará o sentido, porque antes dos pronomes possessivos eu posso tirar o artigo. Isso é uma verdade inquestionável. Posso tirar o artigo. Pode tirar. Então lá, para chegar, só que deve ficar um a suas. Né? Vamos retomar ali o trechinho, para agora enxergar o trechinho como um todo. Ó. Para chegar às suas mais difíceis demonstrações. Ali está com o artigo. Chegar rege a preposição. Tudo se encaminha para o acento grave obrigatório. Professor, vamos tirar o artigo. Ok, vamos tirar o artigo. É possível, é correto? Né? Já que ali suas permite essa omissão do artigo. Imaginem que, se ali eu tirasse o artigo, o S iria embora junto. A saída do artigo é a saída do S. E consigo, o acento grave vai embora. Sacaram? Então eu posso tirar o artigo, mas na hora que eu tiro o as, fica só a preposição a que nós já combinamos que ela vai estar lá. Então se eu escrevesse para chegar a suas mais difíceis demonstrações, o acento grave é proibido. Do jeito que está aí no texto, para chegar às suas mais difíceis demonstrações, acento grave é obrigatório. Para chegar a suas mais difíceis demonstrações, acento grave proibido. No plural, não há como ter aí, nos pronomes possessivos, né, a possibilidade de acento facultativo. Ele ocorreria se fosse apenas uma demonstração. Ficaria para chegar à sua mais difícil demonstração, aí sim o acento grave seria facultativo. Se demonstração tivesse singular e todos os demais também, né, concordando, aí sim poderíamos falar de facultativo. No plural, o pronome possessivo no plural não dá para discutir sobre acento grave facultativo. E tudo por causa do S do artigo, que denuncia quando é usado e quando é omitido. Por isso que não dá para brincar com acento grave, porque o artigo plural marca a sua presença, bem como a sua ausência. Tá legal? Por isso que ele cria dois extremos, da obrigatoriedade ou da proibição. Perfeito? Então, errado, não é facultativo, o acento grave ali é obrigatório, e vejam que bacana no sentido, né, pedagógico, né, como instiga. O que faltou, professor? Faltou o aprimoramento da exceção. Ter o acento grave facultativo é uma exceção, por isso que nós temos que alocar, né, numa situação especial de crase, é um momento de pós-graduação. Você já se graduou, então daí você vai estudar o acento grave facultativo. Mas não de maneira superficial. Porque essa questão envolvendo o acento facultativo, você tem de forma incontável. Então é extremamente presente por causa
da forma superficial que muitos aprendem. Notem que o número aqui ultrapassa, né? Ultrapassa a metade. Mais de 50% erram ali a questão. Então é bacana para a gente perceber que é só uma forma de dominar isso aí. Entender as matérias-primas, entender preposição, entender artigo. E sair o quanto antes da superficialidade, do decorar. Sair o quanto antes significa se responsabilizar pela aprendizagem. Né? Aprender para valer. É assim que numa banca como o Sebrasp você vai ter que fazer. É aquilo que geralmente é uma questão bastante profunda em relação à teoria. Não dá para ser superficial. Tá bom? Vamos em frente. A perspectiva de dias melhores da Bolívia funda-se por suas reservas de petróleo e de gás natural, porquanto esse país adota postura ostensiva perante as empresas estrangeiras. Então a banca te pergunta se esse trecho, parafraseando outro lado do texto, mantém a correção. Então é erradíssimo, né, gente? Bater o olho aqui tem que arder os olhos. Arder os olhos, ante, perante, mediante, contra, rejeitam profundamente o acento grave, é uma coisa impossível. Ali temos o perante, que já é uma preposição. E aí a impossibilidade de usar a preposição a. Então na prova, a alternativa é erradíssima, e é isso que a gente chama de convicção, gente. Bater o olho e a resposta já tem que estar pronta dentro de nós, né? Olha que interessante. 50%, mas é algo ainda, vamos ver aqui, ó, 2006, aqui ela peca pela situação antiga, né? Mas não tenho dúvida que isso existe nos nossos tempos, né? Você encontrar isso numa questão contemporânea é líquido e certo, tá bem? Veja essa questão que interessantíssima. 4 itens e você tem que agora achar a alternativa que corresponda aos itens corretos, né? Então vai ter a parte que seria base e também situações de pós-graduação. Acostumado à vida parlamentar. Professor, como que eu lido? Porque aí está a base. Acostumado rege a preposição a, acostumado a algo, alguma coisa. Para você ter convicção, é hora de ativar a troca. Então, acostumado ao mundo parlamentar. Se coube acostumado ao mundo parlamentar, acostumado à vida parlamentar, o acento grave está correto, né? O senador resistiu à reação, resistiu ao choque, se resistiu, resistiu a algo, alguma coisa, resistir rege a preposição a, e aqui se eu trocar reação, né? Resistiu ao choque, desproporcional, ao choque, quando cabe ao no masculino, cabe a com crase no feminino. Tá legal? Observem que o item da letra D está fora, o da letra E também está fora. Se o número 1 está correto, D e E estão fora. Isso é muito importante. Prova de convicção. Na número 2, a rotina a qual o ator aderira. Então, primeira coisa é saber que ali tem um pronome relativo. O pronome relativo se usa com o artigo a, o a qual, o qual, as quais, os quais. E o verbo aderir rege a preposição a. O ator aderira a algo, a alguma coisa. Então ali nós temos a qual, pronome relativo, mais a preposição que o verbo aderir exige. Acento grave obrigatório. Ali é como se tivesse escrito o ator aderira à rotina em 2001. O ator aderira à rotina em 2001. É um dos problemas da língua portuguesa, o pronome relativo, que aí se soma ao fenômeno da crase. Você imagina convocar 2 problemas no mesmo lugar. Né? Você não está, às vezes, lidando bem com um, vem o outro. São 2 grandes problemas, pronome relativo e o fenômeno da crase. Tá legal? Por isso que é óbvio que você vai encontrar essa situação em grande constância, porque exige muito de cada um de nós, já que são coisas em si complexas, quando se somam, mais complexidade ainda. O ator aderira a algo, alguma coisa, rege a preposição a, tá bem? Então, a qual traz o artigo, preposição a, acento grave obrigatório. Vamos agora para a oração de fora. A rotina era igual à de sua parceira de novelas. Esqueça a oração que nós estávamos analisando. O que vale agora é
A rotina era igual à rotina de sua parceira de novelas. Vamos trocar a palavra rotina por cotidiano. O cotidiano era igual ao de sua parceira de novelas. E por isso ali, com a palavra rotina implícita, olha a palavra implícita ali, ó. A rotina era igual à rotina de sua parceira. O cotidiano era igual ao cotidiano de sua parceira. Acento grave obrigatório. E nessa número 2, a banca Sebrasp, como vocês estão vendo, foi muito agressiva. Muito agressiva. Tá bem? Crase no a qual e crase na palavra implícita, né? Rotina. Então a número 2 está correta. Tá bem? Número 2 está correta. O que me obriga a tirar a letra C, tirar também a letra B. Olha que legal, né? A banca premiando o candidato que trabalhou bem. Na número 3, você tem ali o acento grave em a partir de. Aí é uma área proibida de crase, fácil depois que estuda, é óbvio. É a área proibida de crase. Não dá para entrar em qualquer prova sem a área proibida de crase, né? Ali no criar obstáculos, a paz está correto. Na não criar obstáculo ao consentimento, por exemplo, né? Não criar obstáculos ao consentimento, a paz com crase. O problema é o a partir de com acento grave, antes do infinitivo não se usa o artigo feminino e por isso que o acento grave é proibido. Na sequência, né, a globalização financeira associada a melhores instituições. Isso aí tem que queimar os olhos, gente. Sabe aquela ardência de conjuntivite? É isso que a gente tem que sentir agora, um A no singular. Diante de uma palavra no plural, acento proibido. É a área proibida de crase. E aí é visual, bater o olho e falar, isso está erradíssimo. Né? O restante tudo bem, mas ali, erro crasso, não cabe o acento grave. Por isso, número 1, número 2, alternativas corretas, tá bem? E nessa questãozinha, tivemos aí um número, né, de 25%, é um número relativamente, né, alto, mas vejam como nós temos aí nessa questão pouca presença, porque é uma questão mais antiga, né? Uma questão mais antiga. Eu gosto muito dessa questão, porque ela traz, ao mesmo tempo que entrega de bandeja, cuidado que ela pode tirar. As duas primeiras agressivas, as duas últimas mais simples. Né? Mesmo assim, se você entrar no jogo enganoso da banca, tiver dúvida nas duas primeiras, complicaria, né? Notem que as duas últimas é a hora que a banca vai lá e fala, não, você estudou, toma aqui o seu presente. Entregar de bandeja diante de duas complexas, duas muito fáceis, é a banca premiando quem estudou. Né? Dá aquela desestimulada nas duas primeiras, mas as duas que vêm em seguida são de altíssimo nível. Né? Para quem estudou, bateu o olho, excluiu, show de bola, só número 1 e número 2 estavam corretas, tá bem? Fechamos aqui o encontro de hoje, vimos crase, né, diante de nome próprio de lugar, né, pronome relativo, acento facultativo, pronome possessivo. Então vejam como não é a situação mais trivial da crase, sim algo que exige de nós um empenho teórico de refinamento, de maior atenção. E estudar para o Sebrasp, sem dúvida alguma, sempre exigirá mais e mais disso daí na sua preparação, tá bom? Qualquer dúvida que houve durante a aula, coloque aqui embaixo nos comentários que eu volto para a gente conversar, tá bom? Um grande abraço e até outro dia, até a nossa próxima aula de língua portuguesa. Até lá!